existe uma coisa humana muito legal, que a gente tende a respeitar mais ou menos alguém ou alguma pessoa quando a gente conhece a história dela, né? Então, se a gente for atrás da história da testosterona, ela é incrível e eu tenho certeza que a gente passa a respeitá-la muito mais. E é muito antiga, cara. Quando os americanos, depois se chamaram americanos, mas quando os colonizadores começaram a dominar os Estados Unidos do leste para o oeste, as tribos que mais resistiram na época foram os Sioux e os Apaches. E os Navarros e outras tribos indígenas meio que antecipadamente já se aliavam aos conquistadores para tentar dominar os Sioux e os Apaches. Tem uma batalha muito famosa dos Sioux, que é a Batalha de Jerônimo, né? Que 50 guerreiros Sioux conseguiram resistir por quase 8 dias a 5.000 soldados colonizadores. E depois da integração, depois da guerra vem a integração, depois que você ganha, você subjuga. Depois da integração, os colonizadores percebiam que, cara, esses caras tinham hábitos que faziam deles quase super-heróis do ponto de vista de potência de guerra. E um dos hábitos era ou comer os testículos de animais de alto porte, abrir o testículo e ingerir aquele conteúdo intratesticular, hoje a gente entende por quê, ou com mecanismos muito rudimentares de auto-inoculação, dente, uma pedra afiada, aquele líquido intratesticular você injetar de forma subdérmica como maneira de ganhar energia e força para as batalhas. Era como se fosse um ritual que eles descobriram, mas de uma reposição de testo. Exato. Chocada. Quando os caras comiam o testículo, a testo era metabolizada muito rápido. Sim. Porque se a gente comer testo, de uma linguagem simples, a gente metaboliza pelo fígado muito rápido a testo. Por isso que testo via oral tem que tomar 3 comprimidos por dia e não funciona, porque a primeira passagem dela é pelo fígado. Então eles percebiam que se os Sioux ou os Apaches quisessem potência de curto prazo, eles comiam os testículos. Fantástico. De carneiro ou de animais abatidos, porque você não tinha tanto cultura de criação, era só cavalo. Era cavalo e praticamente mais nada. Caça. Era caça e você não confinava. Era só tinha os cavalos. Então eles comiam os testículos e se eles quisessem mais longo prazo, eles se auto-inoculavam. Fantástico. Cara, isso foi ser estudado até 1889, quando o primeiro maluco no Lancet publicou. Olha, tem alguma coisa que se você auto-inocular na subderme do homem, aumenta a energia, aumenta a potência, aumenta a força, aumenta o desejo sexual. Lancet, 1889. Eu ia te perguntar mais ou menos quando. Os caras não sabiam. Cara, o que é isso? Ninguém sabia o que era isso. Mas sabia que era um elixir. Sim. Testo era um elixir. Foi a primeira publicação sobre testosterona, tem 130 anos. E ela só conseguiu ser isolada depois de uma guerra comercial europeia em 1939 por um cara que ganhou o prêmio Nobel. Ele conseguiu fazer a testosterona sintética. Juntou uns carbonos lá, etc. E falou, isso daqui é testosterona. Eu consegui fazer em laboratório. E aí foi um boom. Esse boom veio até a guerra do Vietnã. Eu ia perguntar, na Segunda Guerra, então, eles já usavam uma testo sintética? Já. A Segunda Guerra foi a primeira experiência com o uso de testo sintética, mas para valer mesmo no Vietnã. Ah, perfeito. Entre 1940 e 60 e pouco, eles conseguiram isolar vários sais de testo. Legal. Não só a molécula única. Tá. E aí, depois do Vietnã, ela caminhou para o ambiente do fisiculturismo na década de 70. Depois, 70, 80, eles conseguiram, os fisiculturistas, ter acesso a uma molécula nova que chamava tamoxifeno, que também foi prêmio Nobel. Então os caras conseguiam usar uma quantidade muito grande de testo sem ter os efeitos colaterais, um deles é a ginecomastia. E aí depois que ela saiu das academias, o marco foi o doping do Ben Johnson, nas Olimpíadas de Seul, em 88. E aí depois do doping do Ben Johnson, aí o uso passou a ser indiscriminado, e aí você tem hoje um uso muito mais sem controle, de orelhada, underground, etc. E aí ela disseminou como hormônio para o nosso dia a dia.